Lucas, capítulo de número 1, eu quero ler apenas alguns versos. O pastor Samuel se encontra ausente, ele de tarde foi realizar um casamento de Paloma e Lucas, estão casando. Eu louvo Deus por isso, o nosso Deus por isso. Eu fico muito feliz, meus irmãos, quando casais que entendem a importância da família se reúnem para adorar o Senhor através do matrimônio. Isso é muito bom. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, o versículo de número 26 em diante, está escrito o seguinte: o 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Meus irmãos, toda vez que leio a passagem de Lucas e outros evangelhos a respeito do nascimento de Jesus Cristo, a primeira coisa que vem à minha mente é sobre este grande herói, esse herói chamado Jesus Cristo. Nós, pelo menos quando eu era pequeno, eu parei de crescer, eu tinha 15 anos de idade. Mas até hoje me recordo de alguns super-heróis que eu assistia nos desenhos animados. Antigamente, quando alguém ia para o cinema, e quando voltava, se era um cinema de luta, voltava todo mundo querendo lutar. Os antigos sabem disso, não é, pastor Nilson? Não sabe não, né? Quando era filme romântico, de amor, assim, de uma bela imagem de pessoas apaixonadas, saía todo mundo apaixonado. Quando era um filme, enfim, de drama, de suspense, saía todo mundo com a pulga atrás da orelha. Mas os dias são bem diferentes. Hoje nós vemos aí uma sequência muito grande de pessoas que são heróis. Temos vários filmes que retratam sobre Super-Homem, Batman, filmes que falam sobre mutantes, X-Men, agora a famosa franquia da Marvel, né, os Vingadores, Homem de Ferro, e lá vai, Hulk. E todos eles têm uma imagem de serem pessoas fortes, desbravadores, homens e mulheres, talvez com uma habilidade ou um dom, ou até mesmo superpoder, para tentar livrar pessoas de tantas e tantas coisas. E alguns atribuem esses heróis como o salvador da humanidade e até mesmo do universo. E quando me retrato, meus irmãos, e paro para pensar a respeito dessa pessoa chamada Jesus Cristo, esse verdadeiro herói, interessante que o seu início foi um início, meus irmãos, que foi marcado por perseguição. Hoje de manhã nós ouvimos o pastor Samuel falando sobre o menino Jesus Cristo, que fora perseguido por Herodes, que queriam matar crianças de 0 a 2 anos, com medo de perder o seu poder, o seu reinado. Um homem que estava temendo, uma criança, de tomar o trono dele. E esse início desse herói realmente foi marcado por simplicidade. Nasce numa manjedoura, não recebe títulos inicialmente, mas ele inicia uma jornada para tantas e tantas pessoas que necessitavam que realmente ele viesse ao mundo. Esse mesmo herói, ele fora anunciado no Éden, que seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Porque logo que os homens, esses, Adão e Eva, pecam,
decepcionam, tiram totalmente, meus irmãos, a possibilidade de ter uma vida de longevidade. E a partir do seu erro, dos erros que eles cometem, vem o pecado, vem a morte, e agora nós conhecemos o coronavírus, e não é por pouca coisa. Este herói, meus irmãos, ele é anunciado pelos profetas. Ele é falado em Salmos 24, que seria aquele que todos teriam que levantar as cabeças, os portais eternos seriam abertos. Esse, meus irmãos, que é tanto esperado pelos judeus. E quando, meus irmãos, ele vem ao mundo, a palavra do Senhor, Filipenses, que ele não vem com aquela forma de um homem musculoso, ao contrário disso Isaías fala que ele era um homem sem beleza, sem formosura. Certamente a imagem que teríamos hoje, se Jesus nascesse nos dias de hoje, a imagem das pessoas seria talvez uma criança com bíceps, com trapézio, com pernas e braços bem definidos. A imagem talvez seria de uma pessoa com um cabelo muito bem penteado e um cabelo segurado por gel, para dar aquele efeito, de beleza. Seria, meus irmãos, visualizado assim. Mas ele veio, como nós dissemos inicialmente, ele se encarna em homem, de uma forma humilhante, mas ele faz por amor. Este herói, meus irmãos, ele na sua jornada, ele não tem uma roupa específica, ele não veste uma capa. Heróis também que nós temos hoje, pessoas reais, como os bombeiros, os médicos, os garis, que às vezes a gente nem dá importância para eles, mas são aqueles que todas as noites limpam as ruas, para que podemos ter também assim uma visibilidade da nossa cidade de uma forma limpa. Ele não usa um macacão branco, não é aquele que usa uma insígnia, usa um paletó, mas diz a palavra do Senhor que a sua roupa é de um homem simples. Ele não recebe um alfaiate para fazer uma roupa muito bem feita. Ele não recebe em seu peito um S. Ele não tem uma armadura de ferro. Esse herói, meus irmãos, a sua roupa foi usada como desprezo. Quando ele morre na cruz, tiram a túnica, rasgam a sua túnica e é lançada como sorte. Esse herói, meus irmãos, ele não usa máscaras e nunca precisou de usá-las. Nunca precisou esconder a sua identidade. Em momento nenhum ele escondeu o seu rosto. Em momento nenhum precisou realmente ficar nas escondidas, porque a imagem que temos de muitos heróis, de pessoas, são essas. Mas ele não usa máscaras. Ele é verdadeiro. Ele é poderoso. Esse super-herói, meus irmãos, ele também teve que enfrentar humanamente falando inimigos. Ele enfrentou um adversário poderoso, chamado Satanás, aquele que desde o início não desejava que esse filho do homem viesse morrer na cruz, porque ele sabia que a morte de Jesus na cruz seria o decreto final de toda a sua manipulação. Ele tem inimigos até hoje, infelizmente, pessoas que se levantam contra ele, pessoas que escarnecem do seu nome, pessoas que urinam no nome dele, usam esse nome Jesus Cristo como forma de piada, usam esse nome como se fosse algo banal, não entendendo a importância e o poderio deste nome. E como está escrito na palavra do Senhor, este nome está acima de qualquer tipo de poder, de principado e potestade. Os inimigos que se levantam a todo instante parecem ser fortes. E precisamos entender que este herói não tem ninguém que seja páreo para ele.
Não é como, hoje em dia, a polícia precisa enfrentar o bandido até mesmo que tem armas muito mais poderosas do que os policiais. Obrigado, pastor Nilson. Ou até mesmo, como nós dissemos, o bombeiro que vai enfrentar o fogo, e parece que a água que ele usa no caminhão parece ser insuficiente para apagar o fogo. E muitos outros inimigos que tantas profissões têm, ou até mesmo os filmes que nós assistimos, inimigos poderosos. Os inimigos tentam contra ele, inflamam outras pessoas contra ele, inimigos que o invejam, inimigos que tentam de uma certa forma inibir ou tentar fazer com que ele seja não anunciado. Mas esse herói também, meus irmãos, ele tem sensibilidade no coração. Apesar de ele vir encarnar como homem, ele não deixou de ser Deus, não deixou de ser soberano, ele não deixou de forma nenhuma e nem abriu mão de ser um dos criadores dos céus e da terra. E como fora falado hoje de manhã, quando a nossa irmã Luzimar abriu na carta aos Colossenses, que fala que aprove Deus ter nele ter toda a plenitude. Ele é o princípio, ele é o início de todas as coisas. Assim como Paulo também escreve em Romanos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Assim como o próprio João escreve na revelação divina, em Apocalipse 4:11 ou 7:11, que fala: a ele seja a glória, a força, o poder, porque todas as coisas foram criadas por ele, por sua palavra vieram a existir. É aquele que é chamado do alfa, de ômega, do princípio. Ele é o princípio, é o fim de todas as coisas. Tudo se inicia por causa dele, e tudo continuará sendo por causa dele. Este herói, meus irmãos, ele cede o seu coração por pessoas desprezíveis como cada um de nós. Não é aquele herói que olha para a pessoa necessitada com pena, porque o herói salva e não quer saber mais quem é essa pessoa que salvou. Mas este herói não, ele é diferente. Antes de nos salvar, ele já sabia quem éramos. Antes de nós nascermos, ele já sabia o nosso nome e conhece cada parte da nossa vida. Ele perscruta profundamente o nosso coração e sabe como será cada um de nós daqui a 10 anos, se assim ele permitir que ainda estejamos em vida. Ele cede. É aquele que está na cruz, que mesmo sendo chicoteado, tendo as marcas dos pregos em suas mãos e pés, que transpassado pela lança, se derrama o sangue também na sua cabeça, por causa dos espinhos, mas mesmo assim ele diz: Senhor, perdoe essas pessoas, porque não sabem o que estão fazendo. Será que seríamos assim? Ele chama pelo nosso nome, nos conhece, sabe de todas as nossas necessidades, e ele é tão herói, tão maravilhoso, que ele está conosco. Ele continua sendo Deus e sendo Senhor de cada um de nós. A sua sensibilidade são as pessoas comuns, não importando se somos pardas, se somos brancos, pessoas que são da raça negra ou não. Ele não olha, meus irmãos, se temos dinheiro, porque nós muitas vezes nos interessamos em ser amigos por causa do dinheiro ou por alguma coisa que essa pessoa possa nos oferecer, mas ele é diferente. Ele não pode ser comprado com bens materiais, ele não pode ser persuadido pelas nossas palavras, ele não pode de forma nenhuma ser enganado, muito menos ser tentado, porque ele está acima de qualquer coisa.
mas Ele nos ama como nós somos. Este herói, meus irmãos, chegou um momento que, assim como qualquer outro filme, como qualquer outra pessoa que exerce a sua vida para ajudar, para auxiliar, para promover a paz, e como mesmo o anjo que apareceu para Maria e falou assim: Maria, alegra o teu coração, o Senhor é contigo. Versículo 31 fala que o nome dele será Jesus, ele se tornará grande, é chamado Filho do Altíssimo, e é esse quem salvará. Mas, meus irmãos, chegou um momento que parecia que tudo tinha acabado. Eu fico imaginando, sabe, meus irmãos, os discípulos vendo Jesus Cristo sendo pendurado na cruz. Eu fico imaginando aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, receberam o milagre da ressurreição pelo seu poder. Pessoas, meus irmãos, que foram curadas das suas chagas. Pessoas que receberam um novo pé, uma nova perna. Pessoas que eram realmente sem braços e agora as têm, porque foi operado nelas o milagre. Pessoas que eram cativas aos demônios e foram libertas, porque Jesus estava presente na vida deles. Mas eu fico enxergando este herói, o grande herói, este homem fantástico, ele foi abandonado ali na cruz. Até o ponto de ele olhar para o Pai e dizer: Pai, por que me abandonastes? Este herói, meus irmãos, diante dessa visão, dessa cena, alguns diziam: e agora? Parecia que a traição que Judas cometeu seria o fim deste herói. Quando ele foi preso, maltratado, parecia ser o fim deste herói. Quando cuspiram, humilharam, quando trouxeram, meus irmãos, realmente escárnio, parecia ser o fim deste herói. Quando ele ficou submetido nas mãos dos soldados, e aqueles soldados pegam o corpo deste herói, colocam na cruz como se fosse um homem desprezível, miserável, como se fosse, meus irmãos, um charlatão, e que foi colocado na cruz, na visão daqueles que assim o fizeram, como se fosse a pessoa pior do mundo, uma escória. Muitos achavam que era o fim. Muitos acharam que era o fim quando ele deu o seu último suspiro. Aí sim, meus irmãos, a terra silenciou. Os homens, talvez muitos, estavam bradando. Esse silêncio que agora tem da morte deste herói, parecia que toda a humanidade dali para frente experimentariam trevas. Mas não era qualquer pessoa, não era qualquer homem, não era um menino que nasceu de qualquer forma, não era um adolescente, não era um jovem qualquer, não era um adulto qualquer. Nós estamos falando daquele que é Deus, que a morte não pôde suportar a grandeza deste Deus, deste homem, meus irmãos, que a humanidade olhou para ele e viu: quem é este? Ah, meus irmãos, nós temos que entender que o verdadeiro herói não ficou submetido ao sepulcro, ele não ficou ali, porque este herói tinha um grande propósito, e o seu propósito é salvar pessoas perdidas, e tem salvado até o dia de hoje. Esse é o verdadeiro herói que precisamos nos curvar diante dele. Este herói não pode ser lembrado apenas em dezembro.
ele não pode apenas ser mencionado, cantado apenas em dezembro. Todos os dias, quando nós nos levantamos e percebemos que ainda estamos vivos, todos os dias nós temos que lembrar e agradecer a esse super-herói. E dar graças a Ele, porque se não fosse Ele em nossas vidas, o que seria de nós? Por isso, meus irmãos, eu quero concluir este momento dizendo, verdadeiramente, o anjo do Senhor disse, Ele será grande, Ele será realmente grandioso. Este Jesus será realmente o Salvador, o Emanuel. E Ele continua sendo. Então, meus irmãos, não esqueçamos que este nosso herói não apenas está à destra do Pai, mas Ele habita hoje em cada coração selado pelo Espírito Santo. Ele está com você todos os dias, quando você se levanta, quando você se deita. Ele sabe, Ele conhece as lágrimas que saem dos seus olhos. Ele sabe todas as suas agonias. Então não temas. E Ele mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem tranquilos, eu, o herói, venci este mundo. Aleluia. Permita-me. Então, a glória e a honra seja a este herói. Toda a força, todo o domínio e poder seja ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele nessa noite, ao nosso herói, seja a glória eterna, que nos compreende e nos ama como nós somos, e nos salvou de uma grande perdição. Você pode fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor. Você pode agradecer ao herói. Agradeça ao Senhor. Durante esse 1 minutinho, dê graças a Ele. Nós não merecemos nada. Tudo que temos recebido é misericórdia deste herói. Não é aquele que nos salvou e somos desconhecidos para Ele. Não, Ele está no nosso meio e Ele é Senhor. Jesus, graças te damos, meu Pai, nessa noite. E glorificamos o Teu nome, porque não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu trono da glória. As Tuas misericórdias, Jesus Cristo, tem sido a causa de nós não sermos consumidos. A Tua misericórdia, ó herói, tem sido o motivo porque todos os dias estamos de pé. Herói, nosso herói, que se fez maldito na cruz, nasceu, não foi à toa, não foi um acidente. Tu és, ó Deus, o nosso Senhor. E por isso nessa noite só nós celebramos o Teu nome. Nós exaltamos o Teu nome. Nós celebramos e nos rendemos aos Teus pés. Ó Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, o Salvador ungido. Muito obrigado, Senhor. Por isso, Deus, nessa noite receba toda a nossa adoração. Receba todo o nosso louvor, pois a honra e a glória nós te damos nessa noite. Tributamos, quer seja com palavras, quer seja com atitudes, com pensamentos e desejos, nós tributamos o Senhor toda a honra e toda a glória para todos sempre e sempre. Amém. Você pode reverenciar esse